continuar aqui deixando Deus ministrar nosso coração, coisas maravilhosas. Quem quer ouvir Deus aí? Só isso? Quem quer ouvir Deus aí? Gente, é o seguinte, nós somos os escravos mais livres que existem no universo, e somos os livres mais escravos de todo ele também. Isso é demais. Você fala assim, como assim, pastor? Não tem nada a ver. Bom, se você chegou por aqui agora e não viu nenhuma das mensagens anteriores, nós estamos falando a respeito de liberdade, a respeito de ser livres. E a gente até escolheu ser livres, a palavra livres, porque liberdade às vezes parece um conceito, né? E ser livre faz parte da existência, do ser. Você é um ser livre em Cristo Jesus. Mas a gente também é totalmente livre para ser escravo dele. Isso que é legal. Porque ninguém faz só o que quer o tempo inteiro, não é verdade? Se você for partir para a igreja, não, se é liberdade, você fazer o que você quiser o tempo inteiro, depende da escolha que você fizer. Por exemplo, você é livre para pular de um prédio? Sim, você pode subir lá e pular, mas o fim vai ser conforme a sua escolha, na verdade, a menos que aconteça algo demais, de libertador e sobrenatural, você vai cair e se esborrachar. Verdade. Se você quiser ser livre, você tem que pensar bastante que tipo de liberdade, porque o único ser autônomo, livre em si mesmo, é Deus. O restante é tudo. Nós estamos sujeitos a uma porção de leis do universo, leis psicológicas dentro de nós, uma porção de coisas sociais, etc. Mas o que Jesus veio fazer conosco, o que Jesus veio para fazer por nós, foi dar uma liberdade que acontece lá por dentro. Porque quando Paulo ele escreve essa epístola aos Gálatas, ele fala justamente sobre isso. Todos nós, sem Jesus, somos escravos. Por Deus ser exatamente puro, justo e limpo, as pessoas só poderiam se aproximar dele sem pecado. Mas como? Se nós somos pecadores, como é que a gente vai se aproximar de um Deus que é santo, justo e verdadeiro? Então, cria-se uma polêmica dentro da igreja, e aí quando as pessoas começam a falar sobre Jesus, eles conhecem a liberdade em Cristo Jesus. Mas passa o tempo e surgem uns caras lá, né? Uns caras muito doidos na igreja de Gálatas, dizendo que não, só Jesus não basta. Quer dizer, Jesus é o Salvador, mas assim, você tem que cumprir a lei. Você tem que ser um religioso também, sabe? Seguir algumas regrinhas. E aí tinha uma porção de regrinhas. E aí Paulo fala para eles assim, ei, vocês estão malucos? Cristo veio e libertou vocês dessa condenação. Cristo veio e tornou vocês livres, e vocês querem voltar para aquela escravidão, de vocês tentarem chegar até Deus, ou agradar a Deus, ou ser amigo de Deus, ou de repente, sei lá, o que vocês querem, aplacar a ira de Deus, através da religião, de dizer assim, não, ó Deus, eu sou tudo certinho, assim, então eu mereço o Senhor. Ninguém merece Deus. Ninguém pode dizer assim, não, olha Deus, eu posso me relacionar com o Senhor porque eu cumpri aí algumas leis. Não existe isso daí. Vocês deviam saber disso, que a lei veio justamente para provar que vocês não podem chegar a Deus através desse negócio de eu mereço, porque eu cumpri, porque eu fiz. Não, vocês só podem chegar a Deus através da graça. A graça que gerou o amor foi gerado naquela cruz, quando Jesus derramou seu sangue, e ali ele pagou o preço do pecado de todos os homens, e agora nós, em Jesus, voltamos a ser amigos de Deus, nós somos filhos de Deus,
do Deus que nos ama, independentemente daquilo que a gente faz ou não faz, Deus sempre continua nos amando. Então, aí Paulo começa então falando para os Gálatas que se eles voltarem para trás, já eram. Então, nós estamos nessa série que está aí na tela, série Livres, no culto de sábado, e hoje nós vamos falar sobre algumas qualidades, características, o caráter daquele que é livre, nas suas qualidades mais importantes. Você vai perceber por quê. E as qualidades interiores definem sua liberdade ou não, se você realmente é livre ou não. Então, essas características, né, da liberdade, que é o fruto do Espírito, quem é livre, quem tem o Espírito Santo, produz alguns frutos. Aí ele não está preocupado em dizer assim, bom, e você tem que prestar bastante atenção nisso. Quando Paulo está escrevendo esse texto, ele começa falando sobre liberdade, que em Cristo nós somos verdadeiramente livres. E aí ele depois vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Apesar das obras estarem no plural, o fruto está no singular, indicando que as pessoas que não estão no Espírito, elas estão sujeitas à carne, a fazer um monte de coisa que não é legal, uma coisa que prejudica a pessoa, que prejudica as outras pessoas. Nós já ouvimos aqui algumas delas, começando pela sexualidade doentia, das pessoas querendo se satisfazer, de procurar ser livre, de procurar ter prazer através de uma sexualidade toda deturpada, e a gente percebeu que isso não funciona, que não dá certo, e que as pessoas acabam se sentindo solitárias, sozinhas, mesmo em meio a tanta libertinagem, liberdade sexual, que não rola, que não vira nada. Então, hoje, nós vamos ver, quando Paulo começa a falar sobre o que se contrapõe a essa doença do ego, porque a carne nada mais é que quando você coloca o seu eu em primeiro lugar, e você vai querer satisfazer os desejos da sua natureza humana caída, isso é carne. Agora, Paulo fala assim, não, mas vocês agora podem escolher, antes vocês não podiam escolher. Antes vocês faziam só o que era da carne mesmo, vocês estavam lá no mundão, e aí rolava de tudo no mundão, e você fazia o que lhe dava na cabeça, mas depois você percebeu que não era exatamente o que lhe dava na cabeça, você começou a ficar escravo de uma sexualidade doentia, você começou a ficar escravo de uma religiosidade falsa, podre, você começou a ficar escravo de querer mandar nos outros, aí cria grupinho, briga, tudo isso é coisa que você vivia antes, mas agora você não precisa mais andar pelo caminho da embriaguez, da glutonaria, de comer, de satisfazer seu próprio estômago. Agora você não precisa mais, agora você é livre. Antes não, antes você fazia porque você era viciado, você era escravo daquelas coisas. Agora Cristo libertou vocês. E agora vocês estão livres para viver uma outra realidade. Porque quando Cristo entra dentro da vida da pessoa, ele entra com o seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E aí quando o Espírito Santo de Deus está dentro daquela pessoa, começa a fluir coisa diferente. Por isso que algumas pessoas, elas estão lá sem conhecer Jesus, e elas vivem um tipo de vida, de repente se encontra com a mesma pessoa, e a pessoa está falando de outro jeito, vivendo outras coisas, falou, o que aconteceu com você? E aí o cara fala, encontrei com Jesus, Jesus mudou a minha vida, e ele sai testemunhando para todo mundo, e você vê que aquela pessoa se transformou numa outra pessoa, e o que ela fazia antes, ele não faz mais, não porque ele colocou uma listinha de regra do que eu não quero fazer, é porque Jesus entrou na vida dela, transformou a vida dela, e agora ela está cheia do Espírito Santo e começa a fluir coisas, porque você não precisa chegar lá para a árvore, para uma laranjeira saudável, você não chega lá, árvore, produza, você é uma laranjeira, não esquece disso, produza laranja, se eu não te, porque se você não avisar a laranjeira, ela vai produzir manga, não, laranjeira produz laranja. E aí você vai e vê, é a mesma coisa, o fruto dessa pessoa que foi transformada por Jesus. É como se fosse uma árvore que foi transformada, antes produzia só coisa podre. Agora não, agora tem o Espírito Santo, agora ele tem um fruto
o fruto do Espírito Santo. E aí, qual é então o fruto do Espírito Santo? Nós vamos começar como se fosse uma mexerica, uma tangerina, sei lá como você chama isso, uma polcã. Você pega e tem aqueles gomos, não tem? Apesar de haver vários gomos, é de uma mexerica só. Então hoje nós vamos ver como se fosse 3 gomos do fruto, depois continua. 3 gomos desse fruto, o fruto do Espírito Santo. Quem já foi livre em Cristo Jesus está livre para que o Espírito Santo produza isso nela. Ela tem isso dentro, porque o Espírito Santo está lá dentro. Então, nós vamos ver hoje sobre esses 3 gomos iniciais da mexerica. Amor, alegria e paz. Quem não quer ter isso, cara? Quem não quer ter amor, alegria e paz, né? Então, o amor, começando pelo amor, é uma necessidade. A gente estava falando aí desses jogos que trazem desafios, que prejudicam a saúde, principalmente de adolescentes, e alguns acabam até se suicidando. E, gente, eu não acredito que uma pessoa se suicida por causa de um jogo. A pessoa se suicida por aquilo que está dentro dela. Falta esperança. Falta nesse ser. O ser humano tem o amor como necessidade básica. Eu vi até o testemunho por escrito do C.S. Lewis. Ele era um ateu convicto. E ele diz que ele foi, quando ele bem se converteu, ele era um convertido talvez mais ou menos cheio de alegria, porque, tipo assim, contra tudo aquilo que ele lutava, ele percebeu que tudo aquilo era verdade, mas principalmente por causa daquela ideia do ateísmo, do secularismo, do agnosticismo, de que a gente só chega perto de Deus porque a gente precisa do amor. Então, quem sabe eu acho o amor em um Deus, assim, algo, porque o amor necessidade clama para ser preenchido. Eu preciso ser amado, eu preciso, então, as pessoas vão para Deus, porque Deus é um ser abstrato. Então a ideia vai mais ou menos por aí, mas na verdade esse ser não existe. Daí surge a ideia do ateísmo, secularismo e tudo mais. Mas, gente, essa necessidade existe dentro de nós, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se o homem tentar lutar contra isso, ainda assim, isso não o satisfará, porque nós somos exatamente o que somos, criados à imagem e semelhança de Deus. E nós temos a necessidade de nos relacionarmos com Ele, porque todos nós precisamos ser amados. Nós necessitamos do amor de Deus. Você pode procurar até outros amores, mas quando você busca outros amores, como por exemplo, você vai buscar satisfação na sexualidade, como já foi pregado aqui no outro sábado, você vai se ver sozinho do mesmo jeito. Porque Deus é amor. Diga assim, Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que às vezes eles invertem as coisas. Eles começam a procurar tanto o amor e a desenvolver uma ideia como se o amor fosse um ser autônomo, entendeu? Não, fora de Deus não existe amor. Não o amor que foi referido por Paulo aqui, porque ele escreveu a palavra ágape, que é o amor sacrificial. Todos nós necessitamos ser amados. Então, quando eu vejo essa onda de suicídio, é porque a gente criou uma sociedade, e não é para lançar a culpa nos pais ou nos filhos, porque de repente surgiu uma onda também de culpar os pais, né? A culpa do pai, culpa do pai, culpa do pai, culpa do pai. Imagina um pai que perdeu um filho e agora vê tudo isso, é capaz do pai também se matar. Gente, nós estamos no meio de uma sociedade que uma das piores doenças é a culpa. É a culpa. E nós precisamos de liberdade para a culpa. E a liberdade para a culpa está no amor de Deus. Porque nada pode nos libertar se não for o amor. Então, quando nós mergulhamos um pouco mais nesse trecho, nós percebemos Paulo dizendo, mas o fruto do Espírito veja só, mas o fruto do Espírito é. Vocês podem ler essa parte desse versículo para mim, por favor? Vamos ler todos juntos? Mas
Agora vamos mergulhar um pouquinho, tentar entender o que é esse amor de Deus. Porque Deus é amor, então o amor é a própria essência de Deus. Vamos procurar saber o que Paulo quis dizer com isso. O amor. Versículos antes, Paulo diz assim: olha, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão devorando uns aos outros. Cuidado, porque vocês vão se extinguir assim. Porque é um querendo engolir o outro, daqui a pouco não sobra mais ninguém. Vocês são uma raça em extinção desse jeito. E aí Paulo fala assim: como é que vocês podem, dentro da igreja, vivendo isso que vocês dizem que vivem, vocês estarem numa luta tão intensa uns contra os outros? Perceba que Paulo está dizendo assim: isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque se vocês são salvos por Cristo, vocês foram habitados pelo amor. Quem habita em vocês? Cristo, que é o Espírito Santo que habita dentro de vocês. Então, como Deus é amor, a essência de Deus é amor, e se Deus habita em vocês, vocês têm a essência de Deus, que é o amor. Então, como é que, se o amor de Deus, esse amor ágape, o amor sacrificial, está dentro de vocês, como é que vocês estão brigando entre si? Não tem alguma coisa errada com isso? Se vocês brigam entre si, vocês não entenderam quem é Deus. E aí a gente pode citar o apóstolo João, que diz que quem ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso e não conhece a verdade. Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso e não conhece a verdade. Mesmo porque Jesus disse que aquele que odiar é homicida. Então, aqui nós vemos, e há um comentário no Novo Testamento, versículo por versículo, que diz assim: o amor é o campo onde se semeia, cresce e todas as outras virtudes dão seus frutos. O amor é a fonte originária de todas as demais virtudes. Então, por isso que é fruto do Espírito. E por isso que Paulo, eu creio, e não estou sozinho nessa crença, Paulo coloca o amor como primeiro lugar. Ele depois vai citar outras palavras, mas tudo depende do amor. Sem o amor não tem alegria, sem amor não tem paz de verdade, sem amor não tem bondade de verdade, sem amor não tem benignidade, não tem, sem amor não tem domínio próprio de verdade, sem amor não tem fé de verdade, sem amor não tem Deus, e sem Deus não existe o restante das coisas, porque o amor é a fonte originária de todas as outras virtudes. Tudo começa com Deus. E tudo começa com o desejo que está dentro do seu coração. Jonathan Edwards é um homem muito temente a Deus e que buscava a Deus de todo o seu coração. E ele percebeu essa verdade do amor. Veja só o que disse. Com relação, primeiramente, para amar o próximo, começa com você amar a Deus, que é o primeiro dos mandamentos. Quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, mais deseja amá-lo, e mais inquieto fica por sua falta de amor por Ele. Coisa doida, né? Tem os caras que são meio malucos, né? Não parece que não tem sentido isso? Dá uma olhada nisso. Quanto mais um verdadeiro cristão ama a Deus, mais deseja amá-lo, e mais inquieto fica por sua falta de amor por Ele. Quer dizer assim: Deus, eu te amo tanto, mas eu queria te amar tanto mais, porque o Senhor me ama tanto, e fica aquela doideira assim, sabe? Quando você começa a conhecer, quando você começa a se aprofundar em Deus, e você vê o amor de Deus, você quer amar a Deus, e ama a Deus, e ama a Deus, e ama a Deus, e mais você diz assim: mas Deus, eu te amo tão pouco, eu queria te amar mais, Deus. Aí esse amor vai invadindo o teu coração. Isso é um resultado de quem busca a Deus, do Espírito Santo trabalhando. Não é uma religião de regrinha, que você fala, não faça isso, não faça aquilo, não é. É Deus em você, a vida de Cristo, a produção do Espírito Santo, do Espírito de Cristo em você, e você vai amando a Deus, e vai sentindo o amor de Deus, e quando você sai da presença de Deus, você sai cheio do quê? De ódio?
Vamos explodir, eu vou explodir todo mundo, eu vou matar. Não, se você se encontra com o verdadeiro amor, você sai dali pronto a se relacionar. E aí a gente volta para o contexto de Gálatas. Paulo está dizendo que aqueles que amam a Deus, eles recebem o amor de Deus, e aí eles podem amar com o amor de Deus. Então agora nós vamos ver algumas coisas, e eu vou procurar a ajuda do próprio Paulo, para eu não ficar desviando assim, sabe? Eu procurei, porque no livro de Gálatas, ele já tem um contexto da própria teologia paulina. Aí então, eu vou pedir a ajuda de Romanos capítulo 12, versos 9 a 21, que fala sobre as 5 atitudes do amor. Então perceba só, quem ama é sincero. O amor seja sincero. Paulo diz assim, que o amor não seja fingido. Pode-se fingir amor? Uma pessoa pode ser gentil com as outras, mas ainda assim odiar. Ainda assim ter aquele rancor dentro de si, mas ele se propôs, não vou ser gentil. Esse amor é um amor fingido. Não é um amor sincero. Não é um amor verdadeiro. Paulo diz em Romanos 12, nos versos 9 a 21, que quem ama honra. Quem ama prefere dar mais honra ao outro do que trazer honra para si. É o que Paulo está dizendo. O amor, ele se manifesta assim. Quando uma pessoa ama com o amor de Deus, ela não quer se aparecer, ela não quer atrair fama para si, ela não quer trazer honra para si, ela quer honrar o outro, porque foi isso que Deus fez com ela. E quando ela está com as coisas certinhas, o primeiro mandamento está no lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, ela está experimentando Deus, ela conhece um Deus que ao invés de querer fama e honra, ele entrega o seu filho, e o seu filho, ao invés de vir numa posição demais, ele nasce de uma virgem desconhecida, ele é filho de um carpinteiro, e aí então ele não vem para ser honrado. Quem ama, serve. O Filho de Deus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse é o amor de verdade. Quem ama quer servir. Quem ama não está preocupado, não, vou ganhar um lugar aqui, porque assim as pessoas vão estar ao meu redor, e eu preciso de algumas coisas, e as pessoas vão me servir. Jesus andando com seus discípulos, e eles começaram, uma mãe lá dos discípulos, lá dos filhos do trovão, começou a falar assim para Jesus, Jesus, permite que um dos meus filhos sente, quando o Senhor vier no seu reino, porque Jesus o rei e tal, que um sente à direita e outro à esquerda, porque os meus filhos devem ser demais lá no reino de Deus, então eu quero que eles assim, Deus tenha um lugar de proeminência. Aí os outros, um dos discípulos ouviu aquilo, o fofoqueiro lá dos discípulos, e foi falar para os outros, cara, você sabia que a mãe dos filhos do trovão lá, eles estão confabulando para Jesus colocar um do lado, outro do outro, e a gente servi-los, e o que é isso, como é que é isso? Aí foram lá discutir, e Jesus disse assim, vocês não estão entendendo, eu estava sentado no mais alto sublime trono, eu deixei a minha própria posição de ser Deus, e me tornei homem, por isso eu sou servo agora. Eu não sou agora, enquanto carne, um ser autônomo, como Deus o é. Mas eu me fiz assim, servo de todos, porque no reino dos céus, o maior servirá o menor. E por que ele faz isso? Tolice isso, pensa com a cabeça do mundo. Idiotice, é um idiota. Como assim? Se eu sou maior, o outro que me serve, claro, eu consegui com o meu esforço. Tudo débito, crédito. Eu fui mais importante na religião, eu passei, eu sou o cara bam, então os outros vão me servir. Jesus falou, não, tomem como exemplo a mim mesmo, eu amei e eu estou aqui para servir. O amor abençoa até o inimigo. O amor abençoa até o inimigo. O amor, ele abençoa de tal maneira que
quando uma pessoa amaldiçoa aquela pessoa, ela, ao invés de pagar o mal com o mal, ela paga o mal com o bem. Esse é o amor de Deus. Você diz, mas tudo isso aí é amor? Exatamente. Paulo diz assim, quem ama é sincero, honra, serve, abençoa e pacifica. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Quem faz isso com o inimigo? Ah, não, o cara é meu inimigo. Ele que morra de sede e de fome. Quem mandou ele ser meu inimigo? Mas quem ama, dá água para o inimigo. Quem ama, dá comida para o inimigo. Esse é o amor de Deus. E aí? Esse é um amor inexplicável, cara. Você não pode explicar esse amor. Porque todos os amores que a gente conhece, sem ser o amor de Deus, é um amor de trocas. Trocas de benefícios. Ele tem algo que eu quero e eu tenho algo que ela quer. E aí então a gente faz uma troca. O amor de Deus não é assim. E quem ama com o amor de Deus é sincero, honra, serve, abençoa, pacifica. Aliás, nem inimigo tem. Vamos evocar, para conhecer um pouco mais de amor, o hino do amor na Bíblia. 1 Coríntios 13, o amor é paciente. O amor é o quê? Paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba. O amor é paciente, mesmo quando a pessoa que está ao seu lado insiste constantemente em te aborrecer. O amor é paciente. O amor é paciente, ele é bondoso, mesmo quando há ao redor tanta maldade, ele se propõe a ser bondoso, independentemente do que ele vai receber em troca, porque o amor que pisou na terra, Jesus, ele recebeu tanta maldade, ele deu em troca bondade. O amor ele não é invejoso, ele não deseja ter o que o outro tem. Aqui Paulo não quer dizer, não precisa dizer, não cobiçarás. Ele diz, não inveje o que o outro tem, pelo contrário, considere o outro superior, considere. O amor, ele é assim, ele não procura seus próprios interesses. Paulo tinha alguns amigos, entre eles Timóteo e Epafrodito. Esses caras, eles foram muito usados por Deus, e Paulo, quando escreve Filipenses, que é a famosa carta da alegria, ele cita esses seus amigos, e ele fala sobre Timóteo. Quando ele fala com Timóteo, ele fala assim, eu enviei Timóteo, porque não tem ninguém que cuida do interesse de vocês, como ele procura, de tal maneira que ele se esquece de si mesmo. Olha aí, gente. O cara se esquecer de si mesmo por causa do outro. O que a gente vê no mundo não é isso. São pessoas usando pessoas. E dizem que é amor, que é liberdade. Não há liberdade sem amor. O amor é libertador. O amor, ele escolhe andar a segunda milha. O amor é aquele sentimento que faz você continuar com um amigo, mesmo quando ele não foi tão seu amigo assim. Que você fala, muito amigo esse cara, hein? Olha o que ele aprontou comigo. O amor é assim, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele suporta tudo, porque a declaração do amor é primeiro você, porque Paulo diz assim, que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Isso é fruto do amor. Ninguém considera o outro superior a ele, se não for pelo amor de Deus. A declaração do amor é sempre com você. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou estar com você. Mesmo que nós nos aborreçamos mutuamente, nós estamos indo juntos para o céu, nós vamos ficar para sempre. E eu quero aqui na terra também andar sempre com você. Isso daí é uma declaração de amor. Não é aquele cara que se aborreceu e falou, já fiz o que podia, dá licença, estou vazando, entendeu?
Não, a declaração do amor, aqui quando Paulo está falando com seus amigos, fala de Timóteo, ele fala de Epafrodito, é aquele amor que se alegra com a presença do outro, é aquele amor que mesmo quando a pessoa te causou mal, você diz, mas ainda assim eu quero honrá-lo, ainda assim eu quero me alegrar com a presença dele, eu não quero deixar que a presença dele seja, lá vem fulano, lá vem o palmeirense, lá vem o São Paulino, não, ele quer, gente, a pessoa quer sempre todo mundo de perto, com alegria, o amor nos leva a celebrar a presença do outro, quando a gente ama, a gente celebra o outro, não é verdade? Porque o amor verdadeiro é esse, o amor nunca acaba, ele nunca acaba, pode passar o tempo, pode passar os dias e os anos, ele não se desgasta. Que amor é esse, gente? E é com esse amor que Paulo fala que nós amamos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O amor é tudo, o amor é tudo nos relacionamentos. Eu contei num final de culto sobre um testemunho que eu vi, de um livro que li, uma parte, e do testemunho que eu vi de um pastor, sobre exatamente o amor na relação. Eu queria compartilhar com você. É um jeito bacana de ver a parábola do filho pródigo. Então, me acompanhe. Um homem tem uma fazenda e ele tem 2 filhos. O filho mais novo chega para ele e diz assim: ô pai, seguinte pai, fazenda não é mais para mim não, pai, aí ó, vou para a cidade, e aqui na sua fazenda, pai, não dá para fazer certas coisas, sabe qual é, pai? Eu quero cair na gandaia, sabe? Eu quero beber até cair, eu quero transar com todas as mulheres que quiserem transar comigo, pai, eu quero ir para a balada, pai. Só que é o seguinte, que na fazenda não tem não, e eu preciso de grana. Eu preciso de grana, pai, o que eu preciso de você, só vou te pedir uma coisa, me dá o dinheiro. Sabe por quê, pai? Eu sou jovem, preciso, gozar a vida, pai, e o senhor já é velho, mas eu sei que só tem direito à herança quando o pai morre, mas pai, o senhor é velho e não morre, entendeu? O senhor insiste em viver, então fica vivo, mas me dá meu dinheiro, entendeu? Qual é que é? Então, legal. Aí o pai dele olhou para ele e falou: meu filho, esse é teu dinheiro, né? Aí dividiu lá, o que cabia a ele e ao irmão dele, e deu a parte dele, e o cara foi embora. O cara bebeu, saiu com a mulherada, gastou dinheiro, olha, torrou o dinheiro, trabalhar, mano, acordava a hora que queria acordar, cara, estava nem preocupado, aliás, o pai dele era rico, tinha muita grana, o dinheiro nunca ia acabar, mas você sabe, né, meu, dinheiro um dia acaba, né? Aí o cara acabou o dinheiro do cara, e ele lembrou da fazenda, e ele lembrou do pai dele, e ele falou assim: cara, lá na fazenda do meu pai, tem tanta coisa, porque ele já estava passando fome, eu acho que o único emprego que ele arrumou foi dar comida para porcos, e conviver com porco não deve ser uma coisa fácil, né, gente? Nenhuma referência a time nenhum, viu, gente? É porco mesmo, porque o cara foi... E aí, ele ficou lá convivendo e comia a comida dos porcos. Pô, ele falou: que mal, né, cara? Lá na fazenda do meu pai, nem empregado, nem o cara que dá comida lá para os animais, não vive do jeito que eu estou vivendo. Esse senhor, preste atenção nisso,
este senhor aqui dessa fazenda, que me deu esse emprego para comer comida com porcos, é muito mal. Mas afinal de contas não era a liberdade que ele queria? Não queria beber até cair? Não queria ter sexo à vontade livre? Ele não queria gozar de todos os prazeres que ele pudesse ter e que o dinheiro pudesse comprar? Ele não queria andar com a Ferrari dele. Ferrari naquele tempo não tinha, né, gente? Mas assim, ele não podia andar. E aí? Acabou. Aí ele fala, vou voltar para casa. Só que a hora que eu chegar, deixa eu ensaiar aqui. Ele ensaiou o discurso. Vou chegar lá para o meu pai e falar assim, pai, eu não mereço mais ser chamado teu filho, mas o senhor me dá um emprego? Eu vou ser seu empregado. Porque lá onde eu estou, pai... O pior dos seus empregados vive melhor do que lá, sobre aquele senhorio que eu estou lá. Porque o senhorio onde eu estou, o cara me deu um emprego, pai, de dar comida para porco, e é um negócio feroz. Aí, ó, aqui, ó. Ele voltou. Quando ele vinha ao longe, quem que estava na porteira? O pai dele. E antes que o filho chegasse e falasse, eles estão correndo, porque... Pelo que parece na história, o pai dele sempre fazia isso, sempre ficava esperando que o filho voltasse, e de vez em quando ele ficava lá parado na porteira, esperando o filho voltar. E quando aquele filho volta, ele vai lá, se joga nos braços do filho, e o filho começa a falar assim, pai, eu não sou mais, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me dá um lugar como empregado. O pai dele falou, que empregado nada, que você sempre é filho, entra aí e tal, e mandou preparar a roupa, ele tomou um banho, trouxe o anel significava que ele estava de volta para a família, com todos os direitos daquela família, e colocou o anel no dedo dele, e mandou pegar lá um novilho lá, uma carne boa, mandou pegar o melhor e pôs na chapa aquela picanha gostosa, e aí vamos lá. Chegando, volta o outro filho, não ficou outro filho? O outro filho, o filho mais velho, vem voltando, e aí ele escuta o barulho de festa. Aí ele fala assim, uai, que barulho de festa é esse? Aí o empregado fala, não, cara, você não sabe o que aconteceu, mano. O cara que você, sabe o teu irmão? Então, cara, aquele que o seu pai nem sabia se você estava vivo ou morto, então ele se alegrou. O seu irmão voltou, cara. E aí, o irmão se alegrou, falou, pô, que massa, mano. Não, não fez isso. Ele já pensou assim, herança, meio, fiquei sem metade, meu pai nunca me faz festa, eu chego aqui, o meu irmão pegou o dinheiro, torrou o meu dinheiro também, porque agora se meu pai está dando toda essa festa, ele já sabia o que o pai tinha feito, colocou o anel no bolso, no dedo dele de novo, quer dizer, agora a minha metade também ficou para o meu irmão. Quer dizer, meu irmão vai gastar a metade dele, metade da minha metade? Aí não, peraí, vamos embora aí, o que há? Se não vai isso acontecer, chegou lá, pai, qual é, pai? Pai, eu te sirvo toda vez, pai, o senhor fala para eu fazer um negócio, eu faço. O senhor fala, não faz um negócio, eu não faço. Pai, o senhor, eu só estou sempre aqui te servindo. Pai, essa fazenda dá um trabalho, tem que consertar a cerca, tem que consertar o trator, tem que ver o animal que está passando coisa, lavar, tirar bicho de... Olha, pai, eu tenho que administrar tanta coisa, e eu tive tanto aqui com o senhor, pai, e aí? E o meu irmão vai lá, gasta, torra tudo que tem, vem com essa conversinha. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Não é meu, o cara tinha que voltar aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, para recuperar o que ele torrou lá fora. Isso é que é a justiça, pai. E o pai falou, que isso, cara? Não era justo que esse teu irmão, que a gente pensava que tinha perdido, não era justo que a gente se alegrasse com ele? Que isso, pai? O senhor não posso pegar. Quem disse que você não pode? Tudo que tem na fazenda é teu. Você queria matar um boi e fazer festa para os seus amigos? Tá? Fica à vontade. Tudo é teu. Tudo é teu. Se alegre, filho. Celebre, filho.
faça, seja livre, porque você está preso desse jeito. Agora o teu filho não, ele foi para lá e agora voltou. O seu irmão não, ele estava lá, foi escravo. Você precisa de ver o que aconteceu com ele. É justo que nós nos alegremos. Isso aí é a história do amor. É a história do amor de Deus. Que filho você é? O filho que se relaciona com o pai, ou o filho que só vê dinheiro no pai? O que o pai pode te dar, que você pode receber do pai? Ou você ama estar à mesa do pai por causa da presença do pai? Porque a mesa do pai tem tudo para você, mas não é porque tem tudo à mesa, mas é porque o pai está lá. Agora, muita gente vive na igreja como o filho mais velho. Fazer tudo certinho. E de repente, se eu fizer alguma coisa erradinha, eu dou uma mentidinha. Ou eu ponho uma mascarazinha. Porque ninguém acerta o tempo todo. Era mentira daquele filho que ele fazia tudo certo o tempo todo. Mas aí eu ponho uma máscara, aí eu ponho a máscara da religião. Pá! Ô hipócrita! Oh! Mas também tem aqueles filhos que estão se rebelando contra o pai. Aqueles filhos que estão dizendo hoje assim: esse papo de igreja é furado aí, ó. Religião tô fora. Eu sou salvo pela graça. E a graça me dá liberdade para fazer tudo. Já vimos que ninguém tem liberdade para fazer tudo o que quer. Mas só que quando entrou na cabeça dos caras isso, o próprio Paulo disse em Romanos, que é dentro total do que ele está falando em Gálatas, e dá para comparar com Romanos, que ele lutou contra essas coisas lá também. Ele está dizendo que a graça veio justamente para nos libertar da escravidão do pecado, e não para nos levar a dizer: sou livre para pecar. Porque se eu sou livre para pecar, é o mesmo estado que você estava antes. Então não precisa de Deus, não precisa de graça. Se você quer pecar, já estava livre para pecar, ou já era escravo do pecado. Nenhum nem outro, nenhum dos dois filhos, nem o cara que entendeu que não preciso viver sobre essas leis aqui da fazenda, vou embora e vou torrar tudo na balada. Nem o filho que ficou, eles não tinham relação com o pai. Como disse Rubem Alves, Deus não contabiliza débitos. Quando o filho chega e fala: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, Deus está falando: meu filho, eu nunca me relacionei com você contando débitos. Você não tem uma caixinha, aqui é crédito, aqui é débito, eu vou tirando e você está no débito, você está no negativo, não vai mais ser meu filho. Eu nunca me relacionei com você isso, assim. Quando o filho mais novo chega e fala para ele: pai, olha, eu tenho crédito porque eu trabalho aqui na fazenda e dou um duro danado, como disse o autor que eu citei, Rubem Alves, ele fala que o que Deus está dizendo para o filho mais velho: filho, eu não contabilizo crédito, nem débito, nem crédito, porque eu amo você e amo o seu irmão mais novo, e gostaria que vocês me amassem como eu amo vocês, porque vocês me amam. Essa é a pergunta para vocês hoje. O pai está perguntando para você: meu filho, por que você me ama? Ei, deixa eu te contar uma história. O céu não é um lugar geográfico que vai ter ruas de ouro. Tem muita gente que leva isso tão literal que pode chegar lá no céu e falar: ué, cadê as ruas de ouro? O que o Apocalipse estava querendo dizer, o que essa expressão de linguagem quer dizer, é que aquilo que é mais considerado aqui na terra, que é o ouro, no céu vai ser pisado, filho. Porque a maior riqueza dos céus não é a rua de ouro. A maior riqueza dos céus é porque Deus está lá. E o céu só é céu porque Deus está lá.
Se Deus não estiver lá, pode até ser chamado como o céu, ter ruas de ouro, aqueles rios bonitos, aqueles anjos tocando harpa na nuvenzinha. Se Deus não estiver lá, lá não é céu. Sabe por quê? A sede do ser humano é Deus. A comida do ser humano é Jesus. E se ele não bebe, se ele não come dessa bebida e dessa comida, ele não vive de verdade. Você está aqui por quê? Você está aqui por quê? Porque o teu pai e tua mãe quer que você siga essa religião? Você está aqui por quê? Se você está seguindo uma religião, pare de seguir. Isso não vai saciar sua sede. Isso não vai matar sua fome. Vá para Jesus e livre-se do legalismo e livre-se da escravidão do pecado. Porque tudo é pecado. Venha para Jesus. Gastei mais tempo, quase toda a mensagem, só com amor, mas agora a alegria e a paz é resultado desses dois. Então bora lá. Tem 9 minutos, 24 segundos, 23, 21, 20, 20, 19. Se eu ficar contando, perco mais tempo. Então é o seguinte, olha, gente, a alegria. Tem o videozinho aí? Tá pronto? Então vai, solta o videozinho aí. Solte-se você também, tá bom? Bora lá, vai. Pode, continua o vídeo, continua. Olha lá. Deixa. Eu sempre ri quando eu vejo esse vídeo, cara. Dura só parar de rir, né, cara? O fruto do Espírito Santo é a alegria. Mas não é só essa alegria do riso, entendeu? E eu quero pedir ajuda. Você pode pôr lá o PowerPoint. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Cara, Paulo, quando ele escreve Filipenses, ele está preso. Eu vou fazer igual esse cara aí. Vou chegar lá na prisão, a companhia do riso. E todo mundo começa a rir na prisão. Nós estamos presos. Que engraçado. Olha que beleza. Nós vamos apanhar 50 chicotadas amanhã de manhãzinha. Ainda por cima, nós não vamos comer na hora do almoço. Os caras vão dar um caldinho de feijão para nós. Claro que não era isso, cara. Os caras estavam presos, meu. Paulo estava preso. E estava preso sabendo que dificilmente ele receberia uma condenação que não era a morte. E sabe o que ele escreve para esses caras? Ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E de novo, isso é no 3, versículo 1, aí no 4, versículo 4, ele, alegre-se sempre no Senhor. E ele, numa outra tradução, diz, regozijai-vos, que é a alegria 2 vezes, duplicadamente.
E novamente direi alegre-se. Se ele já está dizendo para se alegrar duplicadamente, para que repete de novo para se alegrar novamente? Porque ele está dizendo que quem tem o Espírito Santo é alegre sempre, mesmo quando as circunstâncias não estão boas. Mesmo quando as circunstâncias não estão boas. A lei do contentamento não está em alguém ir lá e começar a rir, todo mundo rir junto. Apesar que eu achei legal isso. Mas, olha o que Paulo fala sobre alegria. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Não, vou ler de novo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece, não é para você dizer eu tudo posso, então eu vou vencer todas essas coisas, eu vou passar por cima. Não, tudo posso naquela hora. Naquela hora, eu tudo posso naquela hora. Aliás, você parece a moça que ri no vídeo, hein? Você já viu que tem uma parecida com você? Ri no vídeo. Aí ri igual você, se dá um sorriso legal também. Então, e aí, gente, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. A alegria está estampada no rosto da pessoa, assim. Mas a alegria, ela só é estampada no rosto de alguém que está alegre por dentro. E essa alegria ninguém pode destruir. Como eu disse, Paulo estava preso. E não era a primeira vez que ele ficava feliz preso. Lembra? Lá no começo, quando ele se converteu, ele foi preso. E eles começaram a cantar lá na prisão. E o Pedro, o apóstolo Pedro, parceiro dele, também era craque em cantar. Eu não sei o que eles cantavam na prisão. Talvez seja aquela música, quebra as cadeias, né? Alguma coisa assim, pedindo para que Deus faça alguma coisa. Mas a verdade é que nem as prisões, nem os jejuns forçados, nem os naufrágios que Paulo enfrentou, nem as pedradas que ele levou e que ele foi apedrejado quase até a morte, nem nada disso tirou a alegria, porque a alegria estava dentro dele. A lei do contentamento não passa porque eu ganhei dinheiro, porque eu... que legal, hoje eu estou alegre. Você está alegre? Cara, eu troquei de carro. Você está alegre? Cara, eu comprei uma casa. Mano, eu consegui, como disse o Domício uma vez aqui, né? Minha casa, minha dívida. Eu consegui. Eu estou feliz. Não precisa estar feliz. Cara, sabe aquela garota que eu falei para você dela? Então, mano, nós estamos namorando e acho que a gente vai casar, cara. Uau! Aí você está feliz. Depois o cara vê você dali 15 anos, você está infeliz porque você casou. Então, a alegria não está exatamente porque você consegue fazer essas coisas. Hein? A alegria não está nessas coisas. A alegria está lá por dentro, por causa do amor de Deus que está lá dentro de você. Porque você tem aquele campo onde todas as virtudes demais crescem. Eu sou amado por Deus. Quem poderá me separar do amor de Deus? Os anjos, as potestades, os principados, os dominadores do mundo das trevas. Vai ser a morte, vai ser a vida. Não, ninguém me separará do amor de Deus. Uau, eu sou livre, porque eu estou preso ao amor de Deus. Doideira, hein? Eu sou livre porque eu estou preso no amor de Deus, e ninguém pode me tirar dessa prisão. Que prisão maravilhosa! O amor de Deus nos leva a sermos sempre alegres, porque a alegria não é algo que acontece por fora. A alegria é um estado de espírito que você vive em Deus. Em tudo dai graças. Então é isso que a gente precisa fazer. Como fez Jó, quando a sua própria mulher, eu não penso que a mulher de Jó queria o mal dele, dizer assim para ele, ó, Jó, seu velho doente, amaldiçoa Deus e morre. Não é isso que ele estava dizendo, não. Acho que a mulher de Jó foi dizer assim, Jó,
Meu Deus, ninguém mais pode aguentar tamanho sofrimento. Nem eu consigo ver você nesse estado. Melhor você pedir para Deus para você morrer, Jó. Jó disse assim: mulher, você está louca. Apesar de eu saber que você não está querendo o meu mal, mas você está agindo na estupidez. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? E nenhuma daquelas coisas Jó falou um assim contra o Senhor, porque ele era alegre por dentro. E por fim, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Da mesma forma que a alegria não está nas coisas do exterior, a paz está por dentro. Olha aqui, ó. Eu sei que alguns estão saindo por causa dos filhos, mas preste atenção aqui em mim. Olha aqui. A paz começa por dentro. Porque é fruto do Espírito. E o Espírito trabalha por dentro. Então siga esses passos. Algumas dicas. Não estou dizendo que vou fazer tudo um completo de como ter paz. Siga esses passos para ter paz. Né? Guarde o seu coração em Deus. Olhe sempre para Jesus. Deixe o Espírito Santo, que é o mestre e consolador, fazer a obra dentro de você. Lembre-se a si mesmo que a paz não é a ausência de problemas. Antes, faça de cada problema um motivo de oração. Ou seja, entregue tudo a Deus. E eu vou ler Romanos para terminar, versículos 18 a 21. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a paz que excede todo entendimento, que ninguém pode roubar, por causa do amor de Deus que está em você. Ninguém tira a paz daquele que foi amado por Deus, percebeu o seu amor e entregou-se a esse amor e tem esse amor dentro de si. Essa paz não pode ser roubada. Mas para você pensar, talvez você me perguntasse assim: pastor, então isso funciona no automático. Se eu não for o filho mais novo, antes, for o filho mais novo depois, né? E andar no caminho da graça de verdade, então, se eu estiver na graça, eu não peco mais. É automático. Se as obras da carne são manifestas naquele que está na carne, por que Paulo está escrevendo aos que são filhos de Deus e alertando eles para eles não caírem nas obras da carne? Vou explicar uma coisa para você. O que você é? Você é livre. Diga assim: eu sou livre. Você é livre. Espera aí, acho que vocês não estão entendendo. Faz assim, ó. Respira. Respira. E diga assim, levanta a mão e fala: eu não sou um fracasso. Diga. Eu não sou um fracasso. Isso, você é mais que vencedor. E você é livre. Agora, aí que está justamente o caso. Paulo, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que antes da graça de Deus ter entrado na vida deles, eles não tinham escolha a não ser pecar. Depois que a graça de Deus entrou na vida deles, agora então eles podem não pecar. É isso. Agora eles podem não pecar, e eles vão descobrir que há prazeres maiores do que os prazeres da carne, que são os prazeres em Deus. E o crente então pode pecar? Sim.
pode pecar. E eu vou dizer uma coisa para você: o pecado influencia o teu juízo. Respira. Vamos ouvir o Jonathan Edwards, ele é muito intelectual, de vez em quando eu preciso ler, é que eu não sou tão inteligente como o Yuri, entendeu, gente? Então eu tenho que ler umas 5 vezes para entender o que o cara está falando. Então olha lá, ó. Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é... mas eu me sinto tão bem. Eu não estou mais me sentindo bem neste casamento. A pessoa se divorcia. Me sinto tão bem. É? Que bacana, né, senhor? Você prometeu que você até que a morte separe. Bom, mas deixa para lá. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é... Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o... Entendes o que lês? Você é livre para não pecar, mas à medida que você volta a dar vazão à carne, a carne ela é esperta. Ela diz, viu que gostoso? Viu que bom? O seu entendimento fala, bom, se eu gosto disso, é porque isso é bom, mas vem cá, você não lembrou que você foi livre dessas coisas, que antes você vivia escravo dessas coisas, agora você é livre. Você vai voltar de novo a ser escravo. Muitos crentes começam a viver nas obras da carne e têm um entendimento lesado. Aí o sujeito é o lesadão. É o lesadão. É o lesado. Ei, aqui. É impossível. Presta atenção no que eu estou falando. É impossível você viver uma vida no amor de Deus, e amando com amor sacrificial, se você não andar em espírito. É por isso que Paulo fala assim, se vivemos no espírito, andemos também em espírito, porque é possível alguém estar no espírito e começar a fazer as vontades da carne, aí ele vai ficar lesado. E aí ele começa a achar o que era, o que ele foi livre, o que ele não queria mais fazer, o que ele sabia que era super ruim para ele, ele começa a achar bom, e aí... O amor de Deus nos perdoa os pecados. E ele não está contabilizando débito e nem crédito. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós também precisamos nos esforçar em viver em santidade, para produzir o fruto do Espírito. E para esse, o caminho mais efetivo é o caminho da oração. Esse cara, biito, com esse bigodinho, falando sobre a oração, ele disse assim: posso falar da minha própria experiência e, com base nisso, contar-lhe a dificuldade de orar a Deus como eu deveria. Ele passava horas orando, gente, só um detalhe. Ele foi preso e passou dias orando. Aí ele diz assim, continua. Vai, continua. Aí. Quanto ao meu coração, quando vou orar, acho-o tão relutante em buscar a Deus, e quando ele está na presença de Deus, se mostra tão relutante em permanecer com Ele, que muitas vezes sou forçado em minhas orações a primeiramente implorar a Deus que pegue o meu coração e fixe-o nele mesmo, em Cristo, e quando o meu coração está ali, peço a Deus que me mantenha ali. Não procure palavras bonitas na sua oração, ou você falar, não vou saber orar aqui 1 hora, meia hora. Gente, se o teu coração pede para você só ficar falando assim, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, fica falando Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quando você ora em línguas estranhas, por exemplo, é uma frase só várias vezes, e o teu espírito está sendo alimentado em Deus.
Não é o poder das palavras, ou porque você achou bonito o jeito que alguém ora, ou porque ele falou que ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 15 horas, porque ele já está quase virando assim o Papa, porque ele ora muito. Foi ele mesmo quem disse, na oração, é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração. O que Deus quer é o teu coração. O que Deus quer é que você deixe Ele amar você. E Ele vai ensinar você a amar como Ele ama. Não faça listinhas. Não seja um religioso. Busque a Deus. Entregue-se a Ele. Deseje ser dele. Queira ser dele. Para a glória de Deus. Você precisa de amor. Eu preciso de amor. Quem está sentado do teu lado precisa de amor. Todos nós precisamos. E se a necessidade do amor é tão grande, ao invés de esperar ser amado por alguém, ofereça o teu amor para ele. Porque Deus já te amou a tal ponto de entregar o seu próprio filho. E quem é amado, pode amar. Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vamos viver o amor? Vamos ficar em pé. Tinha um tempo que a galera falava assim, isso é uma coisa bem antiga, viu gente? Paz e amor, bicho. Isso aqui eu acho que você já viu, né? Tipo paz e amor. Então, lá naquela década que você só lê agora nos livros, né? Na época dos beatniks, dos hippies, porque depois vieram os yuppies, né? Mas naquela década era a década do vamos apregoar a paz e o amor. Paz porque havia aqueles lances da guerra e muita gente morrendo na guerra. E ele fazia assim, paz e amor, bicho. Para que tanto ódio? Diga para o irmão que está do seu lado aí, paz e amor, bicho. Só que agora vai ser diferente. Você vai fazer assim, ó, faz assim. E aí? Olha, diga para o seu irmão, amor e alegria e paz, meu irmão. Tem o app do telefone e tem o AAP, do fruto do Espírito. Amor, alegria e... Então diga para o seu irmão, amor e alegria e paz. Yeah. Assim como Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo, as qualidades interiores são 3. Amor, alegria e paz. Vamos viver isso, gente? Que tal a gente ser essa comunidade? Cheio do Espírito. Que tal? Quem aqui quer se esvaziar de si mesmo e ser cheio do Espírito aí? Hã? Cara, chega desses desafios malucos, chega de baleia azul, cor de rosa, preta, vermelha, chega, vamos viver o amor, dê amor para sua esposa, dê amor para o seu esposo, dê amor para os seus filhos, dê amor, vamos fazer a comunidade do amor, gente, vamos viver o amor de Deus, vamos distribuir o amor de Deus, vai ter muita alegria na terra, vai ter muita paz na terra, quando a gente viver o amor. É isso aí, você não precisa fumar uma maconha, cara, você não precisa cheirar um negócio, não, é só você comer e beber de Jesus, e aí você vai ver o que é ser mesmo doido, e agir contra a maré, cara, contra as correntezas, amém? E aí, quem está alegre com a palavra de Deus? Quem quer ser cheio do Espírito? Bom, então vamos ver se vocês estão alegres mesmo. Manda então a música bem alegre. Vai mandar mesmo? Bom, vamos lá. Ontem foi feriado, todo mundo está descansado, né, gente? Ninguém vai acordar cedo aqui amanhã, né? Então bora lá. Vamos esticar esse negócio aí. Aí sim, hein? Com rock fica mais legal.
adoro o Senhor. A graça que mostrou abre meus olhos para a luz. Te amo, Senhor. Declare seu amor a Deus. Igual. Diga isso para Deus. Somente és Deus. Somente és Deus. Te damos toda a glória. Adoro o Senhor. E a graça que mostrou abriu meus olhos para a luz. Te amo, Senhor. Não há outro igual. Não há outro igual. Tu somente és Deus. Tu somente és Deus. Damos toda a glória. Apaixonado estou, entregue ao teu amor. Tu és tudo para mim. Cantei. Ei, ei, acredito em ti. Deus, eu sei que teu amor nunca me deixará. Pra sempre eu vou te adorar. Ei, apaixonado estou, entregue ao teu amor. Tu és tudo para mim. Acredito em ti. Deus, eu sei que teu amor nunca me deixará. Pra sempre eu vou te adorar. Aê, aplauda bem forte o Deus do amor, o Deus que ama você. Amém. Agora feche seus olhos e comece a orar. Tem alguém aqui que ainda não experimentou de verdade o amor de Deus? Tem alguém aqui que não se entregou a esse amor? Que desconhece esse tipo de alegria? Que desconhece esse tipo de paz? O seu mundo está confuso, cheio de guerra. Que tal você se entregar ao amor agora? Porque Deus chama tanto, que entregou o seu próprio filho. E o que você precisa fazer agora é sair aí desse trono que você pensa que está. Negue-se a si mesmo. Venha para Jesus. Entregue sua vida para Ele. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga Jesus.
Quantos aqui gostariam de entregar sua vida para Jesus e não fizeram isso ainda? Talvez, você seja o filho mais velho, sempre está na casa do pai, mas não se relaciona com o pai. Que tal você entregar sua vida para Jesus agora? Quem quer fazer isso, levante a sua mão em nome de Jesus, do lugar onde você está. Você quer entregar sua vida para Jesus hoje e quer viver para Ele agora e para sempre? Levante a sua mão com coragem e diga: a partir de hoje minha vida pertence a Jesus. Quem deseja fazer isso, faça agora. Há mais alguém? Alguém aqui quer fazer isso? Levante a sua mão e diga: eu quero Jesus, eu quero o amor entrar na minha vida, eu quero viver o amor, eu quero experimentar esse amor, eu quero experimentar esta alegria, eu quero experimentar esta paz, eu quero me entregar a Deus, eu quero andar nos caminhos de Jesus, eu quero seguir Jesus. Quem aqui quer fazer isso? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Alguém aqui que ainda não fez isso? Todos aqui já fizeram isso? Eu quero convidar você também, igreja, a cantar essa música, se entregando ao amor. Talvez mesmo por ser filho, você já andou meio que pecando aí, que ficou meio lesado. Deus quer falar com você através do amor. Ele ama muito você. Cante e sinta o amor de Deus por você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Sim. Ele me amou. Cante com propriedade. Ele amou você, entregou o Filho. Ele me amou. Continua te amando. Pode sentir, sente, experimenta o amor de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, se manifeste na sua igreja, com o amor de todos os amores, aonde todas as virtudes nascem e crescem. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Bem mais forte que um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. O amor de Deus cura a depressão. Então, de repente, O amor de Deus cura a tristeza. minhas aflições eu só vejo. Olha para Jesus e ser curado agora. Percebo quão Ser curado agora, ser livre agora. Ele é e o tanto O amor de Deus liberta. Aquele que nem a seu próprio filho poupou, quanto mais não dará nele todas as coisas. Ele já entregou o filho.
somos redimidos pela graça. É um oceano. Afogue-se. Estamos afogando. O afogamento da vida. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Deixa o amor de Deus tocar teu coração. Esqueça os ressentimentos. Esqueça as raízes de amargura. Achegue-se a Deus e Ele chegará a você. Achegue-se a Deus, livre-se das suas culpas. Ele não é um Deus que contabiliza débitos. Você não se acha digno? Quem é? Quem é digno? O único digno é o Cordeiro. Mas Deus nos amou. E aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais para eles. Livre-se das mentiras do diabo. Livre-se das suas tristezas. Livre-se dos seus rancores. Livre-se das suas amarguras. Livre-se dessas prisões do medo. Livre-se dessa prisão do ódio. Liberte-se. Venha para o amor de Deus. 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 Ser curado em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa conhecer o amor de Deus, você não acha? Mas como orou o pastor Yuri, as pessoas estão se suicidando porque elas não conhecem o amor de Deus de verdade. Às vezes, nós desconhecemos até aqueles que moram conosco. Às vezes tem aqueles que estão tão perto, mas tão longe. Mas nós podemos nos esforçar. Queria convidar você a fazer algo nesta semana. Primeiro, ore e peça ao Espírito Santo para levar você até uma pessoa que precise desse amor de Deus. Não somente faça isso pelos teus parentes, faça isso pelos teus amigos mais chegados, mas mais do que isso, de repente é lá dentro da sua casa, sim. De repente é ao seu lado, no trabalho, sim. Mas peça a Deus para mostrar a você. Deus vai trazer na sua mente algumas pessoas. E assim que você orar, escreva o nome dessas pessoas. E comece a interceder por elas. Interceda por elas. Não fale nada, apenas interceda. Depois que você orar, faça uma ligação, converse com essa pessoa, ofereça ajuda. O Espírito Santo vai mostrar para você. E no próximo sábado, traga essa pessoa para estar junto com você. Se tiver célula antes, leve essa pessoa na sua célula. Envolva-se. E vamos juntos, amados irmãos, amarmos uns aos outros e amarmos também aqueles que estão lá fora sem conhecer o amor de Deus. Vamos fazer isso.
Nós não podemos ser uma igreja fechadinha, que ai que gostoso, ai que bom, e acabou. Vamos nos importar com o que está acontecendo lá fora. Seja você um agente do amor de Deus. Que o amor de Deus Pai, o Pai que enviou o seu Filho, que a graça do Filho, que levou Ele a morrer numa cruz para distribuir, para abrir o caminho da graça, seja derramado na sua vida. A graça de Jesus, seu amigo de todas as horas, em todos os momentos. Seja derramado sobre a sua vida essa graça. Que o Espírito Santo encha você, para você produzir o fruto dele. E que haja na sua vida muito amor, muita alegria, muita paz que excede todo entendimento. Que você seja abençoado e que você seja um abençoador, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Deus te abençoe, tenha uma semana super de Deus. Em ti